Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre política e o acontecimento de hoje de manhã, né? Que para mim eu ainda acho que é normal, né? Prenderam o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ironicamente num dia 22 de novembro. Dia 22 de novembro, no 22. Eu acho que está tudo dentro da normalidade, né? Essa prisão. Estão testando o povo, né? Testando o povo. Diz os repórteres que era para prenderam ele provisoriamente para preservar os manifestantes que estavam arquitetando para fazer um protesto em frente ao condomínio do ex-presidente. Né? Isso tudo que está acontecendo tem que acontecer. Não tem como fugir disso. Eu acho, no meu entender, que o ex-presidente é um cara forte, né? Porque uma outra pessoa qualquer em sã consciência já teria caído em depressão ou então fugido do Brasil, pedir asilo em outro país. Porque a pressão sobre ele é muito grande, né? A pressão dele em cima dele é muito grande. Porque a popularidade desse ex-presidente nunca foi visto, acho que nem fora do Brasil e nem no Brasil, a popularidade desse homem. A gente vê naquelas manifestações que fazem no Rio, São Paulo, Novo Horizonte, onde fizerem, cidade grande eles fazem, a popularidade dele é muito grande. O quanto seguidor tem aquele homem, né? Mas não é para menos, né? Porque o PT, na cabeça deles, quer se perpetuar no poder, aonde o Lula vem para o terceiro mandato dele e a Dilma teve 2 mandatos. A gente está falando aí, ó, em 12 anos do Lula, né? Falta um ano ainda, mas fala em 12 anos do Lula, com mais 8 da Dilma, embora ela tenha sido cassada no último ano. Mas a gente fala aí em 19 anos de uma administração do PT. E hoje, embora eles falem na televisão e nas entrevistas deles, dizendo que o Brasil está em crescimento, e alguns fanáticos também acham que o Brasil está bem, quem tem comércio sabe que não está nada bem. E tirando o comércio em si, só o que a gente ouve hoje, porque hoje todo mundo tem informação, quando tu lembra desse rombo, esse rombo é muito antigo do INSS, né? Sempre foi falado que esse roubo do INSS seria muito grande e que a gente sabe que não vai dar em nada e não é uma pessoa, não é duas, não se tem ideia de tão grande que é e nem vai ser todo mundo vai ser preso. E os líderes, os grandão, os juízes estão blindando. Não deixam nem ser ouvido e nem ser chamado na CPMI. Então já sabemos que não vai dar em nada. E é realidade que temos gente da família que tinha desconto sem nunca ter assinado nada e nunca ter pedido um consignado. Então essa é uma realidade que a gente vive hoje. As ONGs, sindicatos, é uma roubalheira que o brasileiro não consegue saber o que está acontecendo na realidade. A televisão só fala em roubo e a internet mais ainda. Então como que está bem? Daí eles vêm encher a boca agora dizer que é eles que estavam apurando isso aqui. Foi graças a eles que hoje conseguiram descobrir os roubos do INSS. Se nem assinar, eles não assinaram a CPMI. Eles foram contra a investigação. Isso ninguém é bobo. Não tem como. Os Correios falidos. Os Correios tudo falido, onde dava o lucro antes. Traficante lavando dinheiro nos postos de combustível. Essa mortandade que deu nessas favelas, por que chegou a tudo isso? Quem é o responsável dessa mortandade? É o governador do Rio de Janeiro? Eu não atribuo essa mortandade ao governador.
Pelo seguinte fato: nos 4 anos do Jair Bolsonaro, ele tinha o BOP, polícia, exército, no morro controlando. No momento que tu controla, não se cria, não aumenta. Eles não têm total poder. A hora que tu flexibilizou eles, que tu deixou eles à vontade, eles criaram mais poder e daí tiveram que agora abater, tiveram que matar. Por que na época do Bolsonaro, apesar dele ser durão, era bandidão, tratado pelos petistas, né? Mas pelo fato deles estarem controlando as favelas, não foi preciso agir com esse número de mortandade. Mataram esse monte de gente. Deixaram se criar, agora mataram. E quem é o responsável pelos últimos 3 anos? Quem é que deixou se criar esses últimos 3 anos? Pergunto. Né? Mas o bandido é o Bolsonaro, beleza. Né? Então há vários fatores que está muito errado no Brasil. Falta pulso. Mas falta pulso por quê? Falta pulso porque pessoas que estão tocando o Brasil é os mesmos de sempre. Né? Nos 4 anos do Bolsonaro não aconteceu isso. Né? Teve um enxugamento muito grande nos roubos, embora não tenha terminado, né? Porque o brasileiro tem uma mentalidade de roubar. Mas o errado é o Bolsonaro. Muita mulher tinha nojinho dele, né? Muita mulher, muita distorção da imprensa, muito vídeo editado. Eu acho que assim, agora em 2026 tem eleição, o próximo presidente da República, seja ele quem for, Deus queira que não seja da esquerda, que é para apoiar quem está produzindo, que ele dê menos entrevista na televisão, ele fale menos possível, ele que passe a palavra dele para um porta-voz. Porta-voz é que tem que falar o que o presidente disse. O presidente não precisa estar dando só entrevista, falando nas mídias, porque ali eles editam uma palavra mal colocada para uma imprensa, deixa o povo horrorizado. Porque hoje o povo tem nojinho de tudo, né? Hoje o povo tem nojinho de tudo, todo mundo tem sua opinião formada, né? Hoje a pessoa tem sua opinião formada e acha que ela que tem razão e acabou. Hoje não prevalece tu ser uma pessoa de bem. Não prevalece apenas tu dizer, bom, eu tenho que trabalhar e cuidar da minha vida. Eu tenho que ter uma família, não roubar, não matar, isso não existe. Hoje é regrada, até uma regra, eu tenho que me dar bem, a qualquer custo. Essa é a regra do brasileiro hoje. Não 100% do brasileiro, mas a regra do brasileiro hoje, eu tenho que me dar bem, seja o custo que for, passando em cima de alguém, roubando, fazendo falcatrua, tirando de alguém. Essa é a regra que existe hoje. É isso que a internet passa hoje, isso que a televisão ensina hoje. Né? Isso que a televisão ensina hoje. É o que eu digo sempre. Quem educa o teu filho hoje é a internet, a televisão e o Zé Droguinha da esquina. Essa palavra eu vou usar sempre em todos os vídeos que eu faço. Né? Quando eu digo teu filho, pode ser o meu também, entendeu? Essa é a regra. Essa é a regra. Porque se a gente, voltando a falar lá, ó, 19 anos de petista, de PT administrando, mas tudo que está errado hoje foi o Bolsonaro que fez em 4 e ainda atravessou 3 anos de Covid. Esse homem é um monstro, né? O cara que eu estou dizendo que é um monstro é o Jair Bolsonaro, que pode ser não ser o agrado, não é o agrado de 40% de petistas, porque não tem mais que 30%, 40% de petista no Brasil. Né? E eles têm um fanatismo. Petista hoje é um fanatismo. Eles estão enxergando que está errado, mas a culpa não é do petismo, não é de quem está administrando hoje. A culpa é do bolsonarismo. O bolsonarismo é aquele que trabalha, que produz, que tenta botar os seus filhos num colégio militar, da educação, ensinar a trabalhar e não roubar nada de ninguém, né? Mas eles também são odiados. Eles são odiados porque eles pensam em fazer a coisa correta, né? Mas se não existisse esse bolsonarismo, se não existisse o Bolsonaro no passado, não existia o bolsonarismo hoje, né? Só que eu pergunto assim, ó, Bolsonaro é errado, né? Onde é que estão as fazendas do Bolsonaro?
Quem foi o único cara na Câmara dos Deputados que não aceitou suborno? Vocês lembram no passado, né? Que ele não aceitou suborno. Mas ele errado. Tinha muita gente que tinha nojinho dele. E o político de direita e centrão não o apoiaram na hora certa. Né? Não apoiaram, viraram as costas por inveja. Porque o Bolsonaro seria, se tivesse apoio dos políticos, hoje ele seria presidente e o Brasil estaria andando. Porque no Covid, soltaram o dinheiro para tratar, soltaram o dinheiro no comércio, todo mundo produziu. Quem conseguiu trabalhar, porque alguém tinha que trabalhar, senão não ia essa nação comer, tocou sua vida. Quem conseguiu trabalhar no Covid, tocou sua vida, produziu. Teve uma classe de caminhoneiro, eles não pararam. Os mercados não pararam. Os hospitais não pararam, né? As pessoas mais infectadas foram as que ficaram dentro de casa. Isso foi provado. Agiram errado ali, né? Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu sei que o povo votou errado. O povo votou errado. E eles falam que o bolsonarismo é uma praga, né? O que seria desse Brasil se não existisse o bolsonarismo hoje para enxergar o que a esquerda está fazendo? O que seria? O que seria desse Brasil se não existisse o bolsonarismo? Alguns, antes de entrar Bolsonaro, ninguém sabia o que era uma bandeira do Brasil, ninguém sabia o que estava acontecendo na política, entende? Ninguém sabia o que estava acontecendo na política antes de chegar o Bolsonaro, né? A esquerda vem há 19 anos arquitetando esse plano deles. Hoje tem um judiciário totalmente para o lado deles. Eles falam em democracia. O Brasil não tem democracia no Brasil. Não existe democracia no Brasil. Não existe. Até um nó cego que nem eu, que acompanha a política, sabe que não existe democracia. Porque não existe como um juiz, ele ser juiz, ser acusador, ser inquiridor, tudo é ele na mão de um cara só. Ele manda prender e manda soltar. Isso aí é fora da lei, né? Mas claro que isso aí tem um prazo. Tem. O Brasil está passando por o que está passando hoje, tem que passar, que é para clarear as vistas das pessoas. Eu sou uma pessoa bem conformada, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa que... uma fortaleza, aquele homem, né? Uma pessoa normal já teria morrido de depressão, ou então feito que nem muitos, fugido do seu país, pedir asilo político para um outro país. Ele é uma fortaleza, entende? Tentaram matar ele com uma facada. O cara foi operado quantas vezes depois daquela facada dele? Está lá firme, forte, ele não reagiu contra a prisão dele, ele foi humilhado. Humilhado. Botar uma tornozeleira no pé de um presidente, de um ex-presidente, sem ele ter roubado nada, sem ele ter matado ninguém. Tu sabe o que é isso? Tu ter uma tornozeleira numa perna, sem tu matar ninguém, sem tu roubar nada de ninguém. Tu oferece risco à sociedade, preso em casa com a tornozeleira e hoje preso na Polícia Federal. Só que isso vai ficar marcado, tu entende? Isso vai ficar marcado pro restante da vida. Isso vai para livro de história. Os meus tataranetos vão ler essa história num livro de história daqui a 100 anos. Vai ficar marcado. O cara não matou, não roubou e não tem fortuna. O cara não tem fortuna nenhuma, pode ter alguns imóveis, mas quem no Brasil que não tem imóveis hoje trabalhando? E essa crise enorme que se arrasta no Brasil, quem é o responsável? É o Bolsonaro? Se ele não existir mais amanhã ou depois, porque ele é um cara de 70 e poucos anos, eu quero ver a quem vão atribuir o fato do Brasil estar indo para o buraco. A quem vão atribuir? Ao Bolsonaro que passou? Não, mas ele já morreu, já não existe mais. E o Lula tem 80 anos. Eu quero ver quem é o próximo
ícone, quem é que vai ser o bambambam do PT? O PT não tem mais bambambam. Não tem. No momento que terminar o Lula, eu quero ver quem é a esquerda. Porque o povo está deixando de ser palhaço. Alguns anos atrás, 10 anos atrás, ninguém acompanhava política. Hoje todo mundo sabe falar sobre política. Todo mundo sabe falar sobre política. E o grande culpado dessa política suja que existe hoje, que a gente não precisa falar dos roubos que aconteceu aí, porque não é só PT, tem vários partidos metidos junto. O culpado é o próprio político. Porque o político pensa em si próprio. Cada um quer subir o seu espaço. Eles não se agrupam, não se juntam. Eles, não, tu vai ser o líder, a gente vai te apoiar e a gente é contra a corrupção, a gente é contra tudo que for de errado. A gente tem que pensar aí no povo. Esse negócio de pensar no povo, isso é palhaçada. Ninguém pensa no povo. Todo mundo pensa no seu partido, pensa no seu umbigo. Todo mundo pensa no seu umbigo. Se dar bem. Todo mundo quer se dar bem, quer crescer como político, quer ter o ego. Ah, eu sou o poderoso. Entendeu? Não é só a parte financeira que eles querem. Eles querem é poder, ego. E nunca é o suficiente, sempre querem mais. Sempre querem mais. Então o que está acontecendo hoje é tudo dentro da normalidade. Para testar o povo foi preso na Polícia Federal. Amanhã ou depois ele vai para um presídio ou vai ficar por ali, sei lá o que vai acontecer. Mas isso tudo tem uma data para acabar. Tudo tem uma data para acabar, entende? Tudo tem uma data para acabar. Eu faço as minhas postagens sem dizer um palavrão, que nem agora aqui, eu não falei um palavrão, só falei verdade que eu assisto. Entende? Falei um palavrão. Mas vem um monte de gente aqui na minha página e me xinga. Sabe? Dispara aquele monte de postagem besta. Eu só deleto. Né? O meu fanatismo não é tão grande igual o de um petismo. Tudo que eu tenho foi trabalhando, que eu fiz. Eu não vivo nas costas de ninguém, não tenho pretensão política alguma, mas eu não sou bobo, né? Apesar de não ter estudo e ter os meus afazeres, o pouco de política que eu pego, eu não sou bobo. Eu nunca votei errado. Nunca votei errado. Porque eu ainda sou aquela pessoa que acredito em trabalho, não pegar o que não é meu, família. Tem que ser dentro dessa linha, entendeu? Tem que ser dessa linha. A pessoa tem que trabalhar. Ela não pode tirar nada de ninguém.